Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 4, que tem como título Como se conduzir na caminhada. É importante lembrar que neste trimestre estamos abordando o tema geral, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Na perspectiva do peregrino, isto é, tendo em mente a nossa jornada aqui neste mundo, rumo ao nosso lar celestial, estamos revendo, revisitando e destacando doutrinas que são basilares na fé cristã. Na aula 1 e aula de número 2, falamos sobre o início da jornada. E ali nós abordamos a regeneração, o novo nascimento, santidade, porta estreita, caminho apertado. Na aula de número 3, nós tivemos um vislumbre de como será o fim da nossa caminhada. Falamos sobre o tema, o céu, o destino do cristão. Esse tema será complementado na aula de número 13. E hoje, a partir da lição de número 4, dessa aula de agora, até a lição de número 12, falaremos sobre a jornada em si. O peregrino entrou pela porta estreita. Ele está agora caminhando no caminho apertado. E como ele deve agir? Como ele deve proceder? Qual deve ser a sua conduta? Quais são os seus desafios? Quais são as armas que ele tem à sua disposição? Vai ser uma bênção, irmãos. Da aula 4 a 12, a gente vai falar sobre as vitórias e os desafios do peregrino. Na aula de número 4, nós temos alguns objetivos específicos e eles são, em primeiro lugar, apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. Aquilo que se espera do caráter, aquilo que deve ser visto nas ações, aquilo que deve estar no coração de quem está no caminho apertado. Em segundo lugar, explicar que a caminhada cristã, a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria, virtudes que devem nos acompanhar todos os dias. Por fim, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. E ele vai viver muitos dias maus. Na verdade, ele vive em um mundo de trevas, mas ele não é daqui. Ele não se mistura com as trevas porque ele é luz. Ele tem um norte, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Ele não para. Ele está caminhando em direção ao céu. E nós vamos falar sobre como deve ser o seu comportamento nesse mundo de trevas. Esses objetivos serão alcançados mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Comecemos, portanto, como sempre, pelo nosso texto áureo, que nos diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo de número 5. A tradução NVT nos diz: vivam com sabedoria, ou seja, como deve ser a nossa conduta, o nosso viver diário. Devemos viver com sabedoria. Onde? O crente não está no céu ainda, entendeu? O crente não vive em outro mundo. Ele deve viver com sabedoria neste mundo, entre os que são de fora, entre aqueles que não compartilham da mesma fé. E às vezes até são avessos, às vezes até perseguem, às vezes até duvidam, criticam, zombam. Ele deve viver com sabedoria entre os que estão de fora e devem aproveitar bem todas as oportunidades. 3 pontos destaco desse texto áureo. Primeiro, conduta cristã em observação do mundo. O mundo está constantemente observando não só aquilo que a gente diz, mas também aquilo que a gente faz. É verdade o pensamento do estudioso Edgar Guest quando ele dizia o seguinte: prefiro ver um sermão a ouvi-lo. A vida do crente é um sermão. Os homens olham para a forma como nos conduzimos e a partir daí nos julgam. O segundo ponto é um complemento desse primeiro, a importância da consistência.
Não pode haver inconsistência entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Não adianta ter uma teologia ortodoxa, não adianta ter uma hermenêutica, uma homilética e uma oratória impecável, ser extremamente bíblico na pregação, ter uma postura admirável, se vestir de terno e gravata, se as nossas palavras, a nossa pregação não está de acordo com a nossa prática, ou vice-versa. Meus irmãos, prestem atenção, não pode haver inconsistência, que é crucial. É importante destacar a questão da integridade. Deve haver integridade em nossa vida cristã. A vida cristã precisa ser autêntica. Nossa ortodoxia deve combinar com a nossa ortopraxia. E por fim, um terceiro ponto que será mais explorado à frente é aproveitando as oportunidades para testemunhar. Eu e você devemos aproveitar o pouco tempo que temos aqui neste mundo para promover, proclamar a verdade. Os que estão de fora, através de nossas palavras e obras, devem conhecer Jesus. Não é através da vida do pastor, ou do presbítero, ou somente da liderança. Não. Todo crente, do membro, do porteiro, ao pastor, deve ser um agente de Deus aqui neste mundo. Não um agente 007, mas um agente que proclama a glória. Alguém que está a serviço dele, alguém que promove o reino, que torna o céu conhecido. Alguém que pela verdade, pela vida, cativa o coração daquele que ainda está em trevas. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Foi o que Paulo disse aos Colossenses. Mais à frente ele fala ele repete essas mesmas palavras aos irmãos de Éfeso, e o princípio, o conceito é visto em suas demais cartas. A nossa verdade prática nos diz: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria. Por quê? Porque a gente vive em um contexto de oposição à nossa maneira de viver. Isso mesmo. Nós devemos abraçar a prudência e a sabedoria, porque a nossa jornada aqui neste mundo é feita em um contexto hostil. Não espere facilidades. Você vai ver que no sermão de Jesus pregado aos discípulos, um sermão mais ministerial, um sermão mais voltado aos obreiros, capítulo 10 de Mateus, ele vai falar sobre oposição. Vai ter oposição religiosa, vai ter oposição familiar, vai ter oposição do Estado, mas mesmo frente a essas oposições, e complemento, não é? Oposição espiritual, quando Paulo fala lá em Efésios capítulo de número 6, que não lutamos contra carne e sangue. Em meio a todas essas oposições, o crente deve se conduzir de forma sábia. Ô peregrino, ô professor que está a jornadear, ô aluno que está a trilhar o caminho estreito, você vai encontrar muitos obstáculos, você vai encontrar muitos desafios, você vai encontrar muitos convites para fazer aquilo que é errado, mas você deve se conduzir com prudência, com sabedoria. E eu separei aqui alguns perigos que estão à nossa frente, armadilhas que fazem parte da nossa vida diária, do nosso viver cotidiano, armadilhas que precisamos estar em alerta para não sermos pegos por elas. Primeira armadilha, apegos terrenos e busca por tesouros temporais. A gente, dentro desse caminho, vive, é uma vida muito frenética, não é? O mundo impõe isso, há uma pressão sobre o crente. Trabalho, conta, boleto, imposto, IPVA e tanta coisa, e você é sufocado
pelo sistema de então, a buscar, a conquistar, a ganhar, a trabalhar. E isso não pode seduzir o teu coração. O crente deve trabalhar, o crente não pode ser preguiçoso. Mas ele não pode permitir que as coisas aqui da terra sufoquem a sua perspectiva de eternidade. O mundo é materialista. E ele tenta transmitir, ele tenta influenciar os crentes, a igreja, a assim também serem materialistas. Na contramão do mundo e de seu sistema, disse Jesus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Não arrombam e nem furtam. Há outro perigo muito comum na nossa caminhada, que é o individualismo. Às vezes a gente tem a ideia de que santidade é isolamento. Às vezes a gente quer se isolar. Ou, quando não, pensamos que a caminhada deve ser solitária. E abraçamos o individualismo tão aplaudido pelo mundo. Oh, irmãos, como cristãos, nós somos chamados a viver em comunhão com outros crentes, a compartilhar nossas cargas e a amar uns aos outros. Essa versão distorcida de individualismo, né, chama-se desigrejados, despastoreados, né, outro adjetivo para esse movimento. É gente que não quer viver em comunhão, é gente que fala mal da igreja, que não precisa de templo, que não precisa de tudo aquilo ali, não precisa de liturgia. É gente que quer, são os lobos solitários. Ou então, quando não se reúnem especificamente em determinados lugares, seja em uma lanchonete, em qualquer outro lugar, mas a verdade é que eles querem viver. Eu só devo satisfação a Jesus, é eu e Jesus, Jesus e eu. É um perigo da jornada. Outro perigo são as falsas prioridades e a busca pela verdadeira vida. Porque o mundo ele tem valores distorcidos. E esses valores distorcidos nos levam a preocupações passageiras. E a gente não pode estar se distraindo com prazeres momentâneos, com necessidades que são efêmeras. Não podemos estar nos distraindo com isso. É fácil pararmos na caminhada por coisas fúteis. E a gente precisa tomar cuidado com isso, com falsas prioridades. Esse aqui também é importante falar. A gente viu na aula retrasada, na lição de número 2, mas eu vou apenas lhe relembrar. Caminhos fáceis. Porque quem está em aperto, muitas vezes quer só um pouquinho de facilidade. E facilidades são atalhos. E os atalhos não conduzem ao nosso destino, que só é alcançado por meio do caminho estreito. Os atalhos vão nos conduzir até o destino do caminho largo. O mundo, muitas vezes, escrevi, nos conduz a caminhos fáceis e confortáveis. A busca pelo céu requer esforço, sacrifício e renúncia. Requer renúncia. Então tome cuidado com atalhos, com facilidades. A lista aqui seria enorme se fôssemos aqui continuar a falar. No entanto, meus irmãos, destacamos que precisamos de sabedoria e de prudência para discernirmos corretamente, para tomarmos a escolha acertada e permanecermos no caminho que agrada a Deus. O nosso ponto de número 1 é o padrão de conduta na caminhada cristã. Você está no caminho apertado? Você não anda de qualquer jeito. Eu vou andar... Não é conforme seu coração diz. Não é conforme o artista lhe ensinou lá na televisão ou na internet ou no YouTube. Não é conforme isso que você anda. Você tem um padrão. Quem é que dá esse padrão? São os políticos? Não. É a escola? Também não. Onde é que a gente encontra esse padrão? Nós encontramos esse padrão em um livro e em uma pessoa. O livro.
Bíblia Sagrada. E em que pessoa nós encontramos esse padrão de vida? Jesus Cristo. Paulo disse aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus Cristo. Temos aí o primeiro subponto, mas antes quero me dirigir aos nossos irmãos do YouTube que estão assistindo essa pré-aula. Não passe por ela sem curtir, sem comentar e compartilhar. Se tu ainda não é inscrito no canal, não te custa nada se inscrever. Estamos deixando para você gratuitamente aqui embaixo, na descrição, esse subsídio. Tem um link azul, você vai clicar e fazer gratuitamente o download desse material. Os meus irmãos que estão me assistindo por meio da plataforma da Ferramenta EBD, um abraço especial para vocês. Os irmãos aqui sabem que na plataforma da Ferramenta, aqui embaixo do vídeo, tem, além do subsídio, uma infinidade de materiais. E quem está me assistindo por meio do YouTube tem acesso limitado. E é importante que você seja um aluno assinante da Ferramenta EBD para ter acesso a todos os recursos exclusivos que semanalmente postamos na plataforma da Ferramenta. O link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que valerá muito a pena a você, professor e aluno da Escola Dominical, ser um aluno assinante da Ferramenta EBD. Subponto 1. Jesus como nosso padrão de conduta. A lição diz: a palavra padrão, preste atenção, expressa uma norma determinada por consenso. É uma norma. Ou uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. Isso é padrão. Eu disse a vocês que nós temos um modelo, nós temos um padrão, e ele é achado em uma pessoa e em um livro, a Bíblia Sagrada e o Senhor Jesus. O texto da lição nos diz: o Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Em que contexto Jesus pronunciou essas palavras? Deixe-me ler para vocês João capítulo 13, versículo 2 ao 5, depois o versículo 12 ao 15. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, filho de Simeão, induzido, não é? Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, aqui, a ideia, o contexto é a mesa da ceia. Eles estavam sentados para celebrar a ceia. Aí, de repente, Jesus se levantou da mesa, tirou a sua capa, a sua veste de didáscalo, ele tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Ele está aqui assumindo a posição de servo. A palavra mais certa é de escravo. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Dá para tu imaginar essa cena, Jesus fazendo isso? Já imaginou Jesus lavando teu pé? Quem criou tudo isso aqui, quem te dá a vida, Senhor de tudo, todo-poderoso, onde diz Jesus lavando teu pé? O texto diz: depois disso, já li aqui, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, o modelo, para que vocês façam como lhes fiz. Estavam os discípulos tudo preocupados quem seria o maior, quem sentaria à direita, quem sentaria à esquerda, quem seria mais privilegiado. Aí Jesus vai lá e lava os pés deles. Meus irmãos, aquilo ali foi um golpe certeiro no ego, no orgulho que estava no coração dos discípulos.
na soberba, na ambição. Jesus está dizendo aqui, eu lavei os pés de vocês. Eu sou Senhor e Mestre. E isso não me tirou da minha posição. Isso não me diminuiu. Isso, lavar os pés de vocês, por fazer isso, não deixei de ser quem eu sou. Agora, eu estou dando a vocês o exemplo. Sigam o meu exemplo. Modelo de humildade. É por isso que mais à frente, Paulo vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E como servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós devemos ter o mesmo sentimento dele. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo. Mais à frente, Pedro vai falar sobre isso. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 22 diz, acho que até o 24, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o quê? O exemplo, para que vocês sigam os seus passos. Olha o exemplo que ele deixou. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Ele deixou o exemplo. E no original, a palavra exemplo aqui, ela pode ser ilustrada com a seguinte ideia. Quem aqui lembra daquelas cartilhas que a gente recebia na alfabetização? Lá no ABC, no prezinho, alfabetização, tinha aquelas cartilhas que nós comprávamos na papelaria, cartilhas de caligrafia. E tinha umas que pareciam uma régua. Você colocava a cartilha sobre o papel e a partir do exemplo, do modelo da cartilha, você ia fazendo as letras e os números. Ele é o nosso exemplo. E a ideia é essa. Devemos pegar a nossa vida e colocá-la sobre a vida de Cristo, não é? E é a partir da vida de Cristo que nós vamos tracejando as nossas ações, a nossa conduta, não é? Vai sendo desenhada, vai ganhando contorno, expressão a partir da vida dele. Por quê? Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo. Olha que coisa linda, não é, irmãos? Estamos nessa caminhada e no caminho nós se conduzimos tendo Jesus como nosso exemplo. Segundo subponto, fazendo a vontade de Deus. A lição diz, como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Ele não é o nosso modelo? Ele não é o nosso padrão, o nosso paradigma? Pois bem, nessa jornada, nós devemos procurar sempre agradar a Deus. E lendo esse subponto, eu me fiz a pergunta, como fazer a vontade de Deus? O subponto responde, e eu coloquei a resposta em forma de proposição. 1. Obediência. Assim como Jesus procurou fazer a vontade de Deus, nós devemos imitá-lo. Nós devemos procurar fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus passa por esse ABC, não é? Passa por essa expressão, ABC não, por essa expressão. Obedecer. Não é? Obedecer. Você quer fazer a vontade de Deus? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou doar. Não. Obedecer. Primeiro passo. Segundo, buscá-lo em oração. Jesus, ele buscava a vontade do Pai em oração, conforme o texto da lição nos diz, não é? Ele orava, Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, não é? Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, o pão nosso e por aí vai. Não é? A gente deve buscá-lo em oração, como filhos obedientes. Em terceiro lugar, dependência divina. Na caminhada cristã, a cada passo que damos,
no nosso proceder, a gente deve depender de Deus em tudo. Em tudo devemos ser dependentes. Quarto, renunciar ao egoísmo. Nessa caminhada, se você busca fazer a vontade de Deus, você deve abandonar o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E, por fim, praticar a lei de ouro. Essas proposições estão apenas organizadas, mas aqui é o que o subponto está dizendo, não é? Praticar a lei de ouro, amar o próximo como a nós mesmos. Devemos fazer aos outros aquilo que desejaríamos que os outros nos fizessem. Então são alguns pontos aqui que clarificam a ideia de como fazer a vontade de Deus nessa caminhada, né, nessa jornada. Terceiro subponto, uma vida cristã bem-sucedida. E aqui nós temos o texto da lição, está aí no subsídio, né? O crente bem-sucedido é aquele que tem Jesus como seu padrão, como seu modelo. Ele não só tem, mas ele procura imitá-lo. Ele procura viver conforme Cristo viveu, conforme os seus ensinamentos. E eu fiquei aqui, eu fui levado a pensar nas características do homem bem-sucedido à luz da Bíblia. Primeiro, ele é alguém que tem um coração generoso. O homem bem-sucedido, segundo a Bíblia, ele não tem um coração egoísta. Ele compreende que a verdadeira riqueza está em compartilhar com os outros. Esse homem é bem-sucedido. Provérbios 11, 25 diz, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O homem bem-sucedido à luz da Bíblia é aquele que é íntimo de Deus. Isso mesmo. O bem-sucedido, ele busca um relacionamento íntimo com o Senhor. Olha para mim aqui, porque eu vou lhe dizer uma frase muito pesada. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas preste atenção. O maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que vai afastá-lo de Deus. Vou repetir, viu? O maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que vai afastá-lo de Deus. Você quer ser bem-sucedido? Procure ser amigo de Deus. Procure ser íntimo de Deus. Em terceiro lugar, humildade e sabedoria. Não é? Em quarto lugar, pulando algumas explicações, fé e obediência. Em quinto lugar, amor ao próximo. Em sexto lugar, contentamento e gratidão. São características do homem bem-sucedido à luz da Bíblia. E, por último, foco eterno. O homem bem-sucedido olha além desta vida terrena. Ele investe em tesouros no céu. Ele é bem-sucedido porque os seus olhos estão na eternidade. E ele entesoura onde o ladrão e a traça não podem desvalorizar, corroer e roubar os seus bens. Glória a Deus. Pulando, meus irmãos, para o ponto de número 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? É o nosso primeiro subponto. A revista responde, em Provérbios 9:10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus, Efésios 1:8. Então podemos conceituar prudência, escute, a conceituação, como virtude que nos permite agir. Prudência pode ser conceituada como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. A Bíblia, ela nos exorta à prudência. Lá em Efésios 5:15, o texto diz que nós devemos viver prudentemente e não como nécios. A prudência nos capacita a discernir e escolher o caminho correto. E nessa decisão e nessa escolha, Deus é honrado.
Deus é honrado. Então a prudência, o viver prudentemente, deve alcançar todas as áreas da nossa vida. A palavra hebraica para prudência está aqui no subsídio. Eu não vou me arriscar a falá-la, a verbalizá-la. Posso não pronunciar a palavra corretamente, mas ela significa várias coisas. Primeiro, guardar-se. A pessoa prudente se protege. Segundo, atentar. Ela presta atenção aos detalhes. Isso aqui é prudência. Terceiro, ser cauteloso. Ela age com discernimento, não sendo precipitado. Em quarto lugar, resplendor. A prudência brilha como luz. Essas palavras nos lembram que a prudência envolve mais do que evitar riscos. É uma busca pela vontade de Deus. E eu, dentro desse subponto aqui, destaco à luz do livro de Provérbios quais são os benefícios da prudência. O homem prudente, ele é caracterizado por autocontrole. Ele não revida as ofensas. Ele é caracterizado por humildade. Ele não se exibe. Principalmente a questão do conhecimento. O homem prudente, ele toma as decisões corretas, porque ele não se precipita, porque ele não age por impulso. Ele pensa antes de agir. O homem prudente alcança boa reputação e posição. Isso tudo aqui é a luz de Provérbios. O homem prudente, ele se sujeita ao aprendizado e à correção. Irmãos, é aqui que a gente começa a ver como a prudência é uma virtude meio escassa em nosso tempo, não é? Porque o homem prudente, o homem que anda prudentemente, ele sabe se submeter ao conhecimento e à correção. Ele também desvia-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Ele antecipa a ação do mal. Em segundo lugar, nós temos aqui, subponto 2, não andeis como nécios. A lição nos diz, o apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, Efésios 5,15, cujo o adjetivo azopos traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embotado. É um desafio muito grande, sabe? Isso que o apóstolo Paulo aqui nos pede. Porque ele diz o seguinte, vede, pois, com cuidado como andais, não como insensatos, mas como sábios. É uma das traduções. E os imperativos, não é? Olhai, vede e andai, apontam para uma necessidade contínua. Continuamente, você deve cuidar, observar, atentar, para não andar como um tolo, como um nécio, como um insensato. A ideia de cuidado aqui, de atenção, sugere algo que não é natural ou instintivo, mas um modo de vida que exige certa concentração. Exige esforço, não é natural do homem andar como sábio. A vida cristã é uma vida pensativa e reflexiva, que segue o caminho menos percorrido, como em várias sessões aqui da carta de Paulo aos Efésios, ele faz aplicações aqui. O chamado é para caminhar, ou seja, viver momento a momento de uma determinada maneira, ou seja, de uma maneira sábia. Sabe quem é o nécio? O nécio é aquele que não possui uma percepção das coisas que pertencem a Deus e à salvação. Ele não almeja alcançar um alvo mais elevado e, portanto, ele não sabe, nem mesmo cuida em saber quais são os melhores meios para alcançar esses alvos. Eles consideram de muita importância o nécio, o que é de pouco valor, ou mesmo pode vir a ser prejudicial, e não aprecia ou não apreciam o que é imprescindível. Esse é o nécio. Ele dá valor ao que não tem valor. E dá pouco valor ou não dá nenhuma importância àquilo que de fato tem valor. Aí Paulo diz, não ande como nécio. Ande como uma pessoa sábia. E eu separei aqui 3 aplicações práticas para não andar como nécios. Primeiro, escolha cuidadosa das amizades. Porque
O nécio, ele frequentemente se associa com pessoas que o levam para caminhos destrutivos. Tome cuidado com as suas amizades, porque você pode até ser sábio, mas quando você se mistura intimamente com os tolos, você vai trilhar o mesmo caminho do tolo. Em segundo lugar, controle da língua. O nécio, ele fala sem pensar. Ele causa conflito e ferida nos outros. Você precisa ser prudente. Provérbio 17, 28 diz que até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Terceiro, escolhas morais. Os nécios seguem seus desejos imediatos, sem considerar as consequências. Tomam decisões sem considerar os princípios bíblicos. Aí Paulo está nos exortando e dizendo: meu filho, minha filha, não seja nécio. Não ande como nécio, que não valoriza os princípios da palavra de Deus. Ande como sábio. Ponto de número 3, ou subponto 3 do ponto 2 ainda. Andeis como sábios. A lição diz: o objetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sopos. Uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. O pastor Osiel, ele pontua de forma muito precisa como é que os sábios devem andar. E ele escreveu no livro de apoio o seguinte, trouxe aqui, está dentro do subsídio, certo? Na prática, preste atenção, que é andar como sábio. Na prática, o andar do cristão se revela por meio de um viver que obedece à palavra de Deus. Então, quem obedece àquilo que está escrito é sábio. No amor que ele tem para com o próximo, quem ama o próximo anda como sábio. Na busca pela santificação, quem busca purificação, quem busca se separar do mundo, anda como sábio. Pois sem a santificação, ninguém verá a Deus. Na humildade, quando coloca os outros como prioridade, não ele mesmo, quem faz isso anda como sábio. No coração aberto, que tem para perdoar, sem qualquer resquício de mágoa. Quem não tem mágoa no coração anda como sábio. Aí já tem gente dizendo aí, misericórdia, eu estou andando como nécio, eu estou andando como tolo porque eu não sei perdoar, porque eu não sou humilde, porque eu tenho um problema com isso. Não. Está aqui. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda a Jesus para você se conduzir como sábio. Ele prossegue. No tratar com compaixão e agir com justiça. No perseverar, no preservar, a comunhão entre os irmãos, sem jamais querer divisão no corpo de Cristo, na doutrina e na batalha para preservar a unidade no Espírito. Isso aqui é o resumo de como andar como um sábio. Como os sábios andam em dias que são maus. É o que nós vamos abordar rapidamente aqui no ponto 3, vencendo os dias maus. Veja como é que os sábios andam. Eles, o texto diz que nós devemos remir o tempo. A expressão, em uma ideia mais atual, os sábios aproveitam bem todas as oportunidades que têm. Com a expressão remindo o tempo, a lição diz, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Russell Shedd, ele define a expressão remir o tempo como aproveitar o tempo. E o cristão, ele deve usar o seu tempo, o seu dinheiro, sua capacidade, seu conhecimento, sua mente, para promover as coisas de Deus, para tirar de Satanás o tempo. As características do nosso século é gastar mais e mais tempo sem trazer benefício para o que é divino. Satanás, escute isso aqui, está escrito, tenta nos pressionar para que, pela falta de tempo, não pensemos nos valores reais. O Senhor deseja que resgatemos as horas para Ele. E parece que esse pensamento aqui ele é muito atual. Nós devemos resgatar tempo para as coisas de Deus. Talvez você esteja me assistindo aí.
esteja perdendo tanto tempo no WhatsApp, esteja perdendo tanto tempo vendo stories, esteja perdendo tanto tempo assistindo Reels, tanto tempo maratonando séries. Você está perdendo tempo, meu amigo. E o tempo é o bem mais precioso que temos. Ele é mais precioso que o real, que o dólar, que o euro, que a libra, que o ouro, que a prata, que toda pedra preciosa que possa vir a existir. Porque se a gente perde dinheiro, a gente recupera dinheiro. Mas ninguém recupera o tempo perdido. Então, pare de perder tempo. Aproveite bem o tempo que você tem. Alguns têm 30 anos de vida, outros 40, outros 70. Os mais robustos, 80, 85, 90. Mas lá no finalzinho da vida, você não consegue servir como agora. Aproveite bem o seu tempo. Pare de se tornar especialista no inútil. Pare de gastar a sua vida com coisa que não traz benefício nenhum. Só lazer, só entretenimento. Só isso, aquilo. Aprenda a gastar tempo nas coisas de Deus. Amém? Subponto 2. Remindo o tempo e a volta do Senhor. O modo sábio de andar, guarde isso. Se preocupe em remir o tempo ou aproveitar as oportunidades. A cada dia, novas portas se abrem diante de nós com inúmeras possibilidades. Inúmeras. Remindo o tempo implica ter uma vida marcada por santidade, por atos de misericórdia e por palavras ajudadoras. O que torna isso mais urgente é o caráter mau dos dias em que vivemos. A expressão nos faz lembrar que o Espírito de Deus não agirá para sempre no homem. Escute isso aqui. O dia da graça vai findar. Depressa as oportunidades para adorar, testemunhar e servir vão se acabar para sempre. Dentro dessa realidade. Aqui neste mundo. Entendeu? Isso aqui vai tudo passar. Quando a gente fala em aproveitar as oportunidades e tem uma perspectiva escatológica, seja a escatologia individual, a escatologia geral, a gente entende que as oportunidades precisam ser aproveitadas. Como, irmão Murilo? Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo seu amigo, seus familiares têm. E você deve aproveitar todas as oportunidades para conduzi-los a Cristo. Você não sabe quanto tempo tem aqui, você deve aproveitar isso para evangelizar o máximo de pessoas possível, para cumprir o seu propósito, para fazer a vontade de Deus, para não viver com arrependimento. Aprenda a remir o tempo. Aproveite as oportunidades. Você é alguém que está no caminho apertado. E no caminho apertado, você tem responsabilidades. Nesse caminho apertado, você, lógico, vai imitar Cristo. Ele é o nosso padrão. Você tem responsabilidades. Responsabilidades. Ande e viva conforme essas responsabilidades. O último subponto diz: os dias são maus. E é verdade. Os dias, de fato, são maus. A expressão os dias são maus se refere a esta era em que estamos vivendo, na qual Satanás exerce influência maléfica. Ao escrever para Timóteo, Paulo chama os últimos dias de dias trabalhosos, 2 Timóteo 3:1. Um tempo marcado pelo baixo nível de moralidade e desprezo à verdade e à espiritualidade produzida pela Bíblia. Nós entendemos que os dias maus sempre foram enfrentados pela igreja, mas cada cristão deve estar consciente de que os dias maus irão se intensificar cada vez mais, se opondo em tudo contra Deus, seus planos e seu povo. E é por isso que Paulo, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: por esta razão, ou seja, porque os dias são maus, porque o diabo domina, porque o sistema é corrupto, porque o mundo está em estado de decomposição. Por esta razão, não sejam insensatos. Vocês já viram aqui quem são os insensatos. Mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Concluindo aqui a lição, sabe qual é a sua responsabilidade?
Sua responsabilidade é procurar compreender qual é a vontade de Deus. Como, irmão Murilo? Porque existe uma vontade geral e uma vontade específica. Como? Escute, a vontade de Deus se manifesta através dos mandamentos que Ele nos deu. Você quer conhecer a vontade de Deus? Pare de procurar por sonho, por revelação, coisa assim. Aqui, leia. Gênesis a Apocalipse. Você vai encontrar a vontade de Deus revelada aqui. Mas, irmão Murilo, no aspecto específico de minha vida, há princípios aqui que, quando aplicados, te conduzirão de forma sábia a discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida. E aqui eu estou falando de forma específica. Há princípios que, quando seguidos, estão na palavra. Não é? Você terá esclarecimento e orientação para aspectos específicos de sua vida. Queridos irmãos, meus irmãos, é tempo de aproveitar o tempo. É tempo de buscar a Deus. É tempo de olhar para o Cordeiro. É tempo de ser crente. E crente de verdade. Não só de palavra, mas crente autêntico de todo o coração. Crente que fala e faz. Crente que prega e vive. Glória a Deus. Somos luz em meio às trevas. Eu quero agradecer a quem conseguiu ficar até aqui. Queridos irmãos, oreis por mim. Estou enfermo, peguei uma virose muito pesada, parece que agora eu só estou vendo doente. É coisa da idade, é coisa de velho. Não é? Coisa de velho. Então, orem por mim, meus irmãos. Se você chegou até aqui, coloca um amém aqui, não é? Bota um amém aqui, só para me saber quem chegou até aqui, vai. Coloca aqui embaixo um amém. Irmão Murilo, cheguei até o final. Tu vai ser um dos valorosos, um dos pacientes que chegaram até o final. Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e quase sem voz. Não se esqueça, abra a jaula.